nós podemos ter vários construtores dentro de uma classe. Ou seja, eu posso criar vários construtores e fazer a sobrecarga desses construtores. Por exemplo, esse primeiro construtor aqui, eu criei ele e não passei nenhum argumento por parâmetro. Esse aqui eu passei um argumento do tipo inteiro, um argumento do tipo string, e aqui eu passei um argumento varargs. Lembrando que o varargs ele pode receber 0 ou um número infinito de argumentos. Um construtor ele precisa ter exatamente o nome da minha classe e ele pode receber alguns modificadores de visibilidade, por exemplo, o public e o private, por exemplo. Public ou private. Aqui, private. Ok. Então, nesse momento, eu vou fazer a identificação de cada um desses construtores. E aqui é sem argumento. Sem argumento. Aqui embaixo, construtor int. Aqui embaixo, construtor string. E aqui, por último, construtor varargs. Para que quando a gente chamar esse construtor, a gente saber qual o construtor que está sendo chamado. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. A gente sabe que esse aqui é um construtor vazio, ou seja, sem argumento. E aqui a gente também sabe que o varargs ele pode ter 0, nenhum, ou um número infinito de argumentos, nesse caso aqui do tipo string. Então, quando a gente vai lá no nosso método principal e a gente chama um construtor, por exemplo, new, qual o construtor que ele vai chamar? Será que ele vai chamar o varargs, que aceita 0, ou um número infinito de parâmetros, de argumentos, ou ele vai chamar esse aqui? Então vamos lá, vamos testar. Se eu salvar e executar, ele vai chamar o sem argumento. Ou seja, ele não chama o varargs, embora poderia chamar o varargs. Por exemplo, se eu tirar esse construtor vazio aqui, eu vou tirar, depois eu vou colocar de novo, vou salvar e vou executar. Note que a chamada do construtor ainda está da mesma forma, não modifiquei nada. E quando a gente salvar e executar, ele vai chamar o construtor varargs. Ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque pode cair uma questão perguntando o que vai ser impresso, o que vai ser exibido. Se tiver um construtor vazio, ele sempre vai optar por chamar o construtor vazio. Agora, se tiver só o varargs, ele vai chamar o varargs. Um construtor, ou até mesmo um método construtor, como muitos chamam, ele segue a mesma regra de um método comum. Por exemplo, se eu quiser chamar esse construtor aqui, que está sendo passado um argumento do tipo inteiro, é só eu passar um número inteiro aqui e ele vai chamar, quando a gente salvar e executar, ele vai chamar o construtor int. Então, se, um outro exemplo, eu vou botar aqui uma string, letra A, ele vai chamar esse construtor aqui, que é o construtor de string. Porque a gente está fazendo a sobrecarga desses construtores. Agora, um construtor, ele pode chamar outro construtor. Por exemplo, eu vou chamar através da palavra reservado do Java, this, ou seja, eu vou aqui no construtor de int, eu vou chamar o meu construtor vazio. Então eu coloco aqui this, abre e fecha parênteses e dois pontos. Quando a gente bota this e abre e fecha parênteses dois pontos, a gente está chamando o construtor vazio. Vamos testar, vamos salvar, vamos executar. Vamos lá.
Faltou chamar o construtor inteiro, né? Vou botar aqui o número 1, que aí sim ele vai chamar. Deixa eu até melhorar isso aqui para a gente ver melhor. Eu passei o número 1 aqui embaixo, então ele vai chamar esse construtor vai chamar o construtor vazio, que vai imprimir sem argumento, e depois vai imprimir construtor int. Então, eu vou salvar e executar. Agora sim, sem argumento, construtor int. Então, através da palavra reservada this, a gente pode chamar um outro construtor. E eu também posso, ao invés de chamar o construtor vazio, eu posso chamar o construtor de string, que é esse construtor aqui, ó. O único que está pedindo um argumento string, um único argumento, é esse construtor aqui. Então, se eu chamar this e passar um nome ali dentro, ele consegue identificar e chamar o construtor de string. Vamos testar. Construtor string, construtor int. E se eu passar dois argumentos, ele vai chamar o varargs. Que o varargs, eu vou passar até mais aqui, né? Porque o varargs ele pode receber um número infinito de argumentos, então ele vai conseguir identificar que eu estou chamando o construtor varargs, depois ele vai imprimir o construtor int. Então, através da palavra reservada this, a gente consegue chamar um outro construtor. Agora, se a gente tentar enganar o nosso compilador, por exemplo, vamos tentar simular aqui um loop infinito. Eu quero que, ao chamar o construtor varargs, ele chame o construtor de número inteiro, e ao chamar o construtor de número inteiro, ele chame o varargs, ou seja, vai ficar no loop infinito. Mas o compilador é mais esperto que a gente. Ele vai sacar que você está tentando ou está fazendo uma coisa errada e vai falar, opa, eu não vou deixar você fazer isso, ele não vai deixar compilar. Ou seja, vai entrar no loop infinito, vai ficar para lá e para cá eternamente. E o Java, o compilador Java, ele não deixa você executar esse código. Agora eu poderia chamar aqui embaixo qualquer um outro, por exemplo, um construtor vazio, que ele deixaria eu chamar. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a instrução this, ela precisa ser a primeira coisa dentro a ser chamada dentro do nosso construtor. Por exemplo, se eu colocar a palavra this embaixo da instrução do system.out.println, ele vai dar um erro de compilação. Ele vai falar que o construtor deve ser chamado primeiro dentro do construtor. Então a gente vai botar novamente lá ele no lugar dele para não dar nenhum tipo de erro. Ou melhor, né, eu vou botar ele lá, vou comentar, botar aqui não pode. Ser chamado depois. Ok. O nosso construtor também não pode ter duas chamadas this. A gente não pode fazer isso. Então, isso aqui não posso chamar o this duas vezes. Deixa eu botar aqui o this. Ok? Isso também a gente não pode fazer. A gente só pode chamar uma instrução this dentro do construtor. Agora, o this, ele também pode chamar, por exemplo, eu posso botar aqui this, ele pode chamar um método, desde que esse método seja um método estático. Então, por exemplo, eu posso botar aqui método, chamar esse método aqui, eu vou criar um método aqui embaixo ainda, que ele não foi criado. Então, static método, o método foi criado, faltou void aqui, né? Void, ok? Método criado. Deixa eu mudar o tipo de retorno aqui, né? Vou botar aqui um int
return 1. Beleza, então ele vai conseguir chamar esse método aqui embaixo, que é um método, né? E é como se eu estivesse chamando esse construtor de inteiro aqui, né? Agora, se eu tirar o static e deixar o método sem o static, ele vai dar um erro. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima videoaula.